aqui, galera, nós vamos fazer uma iscazinha de peixe, olha aí, ó, pra ver se o peixe não come ele mesmo. Olha. As minhocas eles já comeram tudo. É só do jogo aí, engole. Agora pegar que é bom, não pega não. O bicho só é cabreiro. Me peguei uma piadinha e o Jamie pegou outra. Já fizemos até a isca da do Jamie. Aí o riozão aí, a água tá limpa, menino. Vamos jogar a vara de molho agora aqui, que é pra ver se pega uma piaba. Nós temos que criar mesmo é peixe no nosso criatório, ó. Peixe do rio não dá não, ó. Tá devagar a pescaria. Vai levando ali, ó. Que é bom, galera, ao menos se diverte um pouco, sai de casa, só dentro de casa. Só que não vira bicho, só dentro de casa. Aí. Já comeu aí, ó. É na hora isso que aí. joga.